Boa tarde a todos. Que todos sejam bem-vindos a essa nossa reunião, a esse nosso encontro de sábado à tarde. Sintam todos um abraço fraterno da FADEM. Aqueles que estão sempre conosco, sejam bem-vindos. E aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, né? Nessa nova modalidade também, sejam bem-vindos, sintam todos o nosso abraço. Lembrando a vocês, né, para pegar o copo d'água, para que ele possa ser fluidificado e que vocês possam fazer o pedido durante a fluidificação. Então, eu vou pedir a todos, apesar que são controlados os microfones, mas que ficam atentos para que esses possam manterem fechados, e assim como a câmera também. Então, agora eu vou chamar a Silvani para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, estamos sim. Então, ok. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudéssemos vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração. Não essa esmola que queima a mão que a recebe. Porque vossos óvulos, frequentemente, são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai o benefício mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere, de novo, o coração que sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Que assim seja. Que assim seja. Agora o nosso companheiro Carlos vai fazer a nossa prece inicial. Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso coração a seu Mestre Jesus. Aproveitar o tema de hoje, vigiando nossos pensamentos, para melhorar o raciocínio por meio da oração. Senhor, de infinita bondade, protege e ampara nossos corações, a todos aqui presentes, em especial a nossa palestrante de hoje. Ilumina aqueles mais necessitados, encarnados e desencarnados. Hoje, em especial, a nossa querida Marlene, que acaba de partir ao plano espiritual. Sendo assim, vamos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Agora nós vamos convidar a Adriana Sarmento. Olá. Oi, Adriana. Oi, tá me ouvindo? Está um pouquinho baixa. Tá um pouco baixo? A sua voz já é delicada, né, Adriana? É, tá um pouquinho baixo. E agora, como é que está? Agora está bom. Tá Agora bom? estamos visualizando você também. Então, a Adriana vai nos trazer o ensinamento sobre o tema Vigiar e Orai. Bem-vinda, Adriana. Sinta o nosso abraço fraterno. Tá? A nossa gratidão a vocês todos pela oportunidade e pelo convite. Nós também agradecemos. Bom, nós vamos, a princípio, agradecer ao nosso Senhor Jesus por nos conceder esse momento de estudo, de trabalho, e pedimos ao Senhor que nos conduza os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, para que nós possamos servi-lo da melhor forma possível, sabendo da nossa própria necessidade pessoal de aprendizado do seu Evangelho, é que pedimos ao Senhor que nos ampare, que nos conduza, Senhor, para que tudo possa ser feito conforme a sua vontade, conforme as nossas necessidades. Assim, então, também agradecemos a Fatinha, aos companheiros da FABEM, que nos concedem mais essa oportunidade de trabalho, de estarmos aqui juntos com vocês, que são sempre, assim, de muita gentileza e muita caridade com a nossa pessoa, com todos nós. Muito obrigada pelo convite. Esse tema de hoje que nós trouxemos, o vigiai e orai, nós tiramos do versículo, né, de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nós sempre gostamos de, quando preparamos um estudo, nós termos por base um versículo para nos orientar de como vamos direcionar a nossa fala. E essa base de hoje é exatamente esse versículo que está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. São palavras de Jesus. Esta é a nossa base para hoje. Então, nós buscamos recorrer ao nosso benfeitor Emmanuel, no livro A Princípio Justiça Divina, onde tem um capítulo com o título de Compaixão e Justiça. Neste livro, esta mensagem foi escrita em 4 de dezembro de 1961. Já tem muito tempo. Então, ele nos fala, a princípio, Emmanuel, ele nos apela a nós termos prudência, exatamente estudando este vigiai e orai. Emmanuel inicia com um apelo a todos nós, para que nós tenhamos prudência, não tão somente o vigiai e orai, sim que é fundamental, porque é o ensino do Cristo, mas especialmente esta prudência necessária para que nós possamos dar direção aos nossos caminhos de sentimentos, pensamentos e ações. E o que seria a prudência, que ele nos fala de forma tão imperativa? A prudência, o que é prudência? Prudência é cautela, é termos tino, termos juízo, termos tato de lidar com alguma situação. Então, antes de lidarmos com alguma situação, nós precisamos de quê? Nós precisamos de olhar. E foi exatamente Jesus que nos ensinou, no seu versículo, que antes de vigiar e orar, nós precisamos de olhar. E Emmanuel vem e nos fala deste olhar para nós termos prudência. Não só vigiar, não só orar, mas termos, antes de tudo, prudência. Então, Emmanuel nos traz alguns exemplos que são muito importantes para compreendermos. Ele nos fala que o amor universal, ele nos trouxe o quê? A escola, com todas as disciplinas que precisamos aprender. No entanto, não pode tirar de nós esse desconhecer, essa ignorância, se nós não buscarmos o estudo. Assim como
a bondade divina nos ensinou muitos meios para a nossa higiene, para o nosso cuidado conosco. No entanto, o cuidado para conosco deve ser efetivado por nós, para que nós não venhamos a viver na imundície, né? no pasto largo. Então, a providência divina nos ensina a higiene, mas nós temos que executá-la. A providência divina concedeu a todos nós, e especialmente aos bombeiros, o quê? Os extintores para apagar aqueles incêndios. Educou estes homens bravos que são os bombeiros. Mas se nós atearmos fogo na nossa própria casa, o incêndio vai acontecer. Se o incêndio interior, aquele que acontece dentro de nós, dos maus hábitos, dos maus pensamentos, dos maus costumes, ainda não disciplinados, né, naquele roteiro do Cristo, se nós alimentarmos, se nós permitirmos que eles deem sequência, e se nós não usarmos o extintor do Evangelho para apagar esse incêndio interno, que se ele vier para fora, causa um desastre à nossa volta e àqueles que estão à nossa volta, como viveremos? Cabe a nós usarmos o extintor que Deus nos ofereceu para apagar os incêndios. Então, Deus nos concede a semente, mas o serviço, isto é, o préstimo, a utilidade dessa semente, o trabalho, o proveito a ser dado, a semente que Deus concedeu a todos nós, para que ela possa de semente se transformar em pão de aprendizado, cabe a todos nós, cabe a cada um de nós na nossa vida. Então Deus vem e espalha esses ensinamentos. Mas ele nos pede o quê, meus queridos? Ele nos pede nós estudarmos os ensinamentos que ele nos trouxe, para que então nós possamos passar pelo necessário a todos nós o quê? Aprimoramento espiritual, que é o que nós precisamos. Então, primeiro o Cristo, nosso Senhor, aquele que veio assim, em nome de Deus, nos ensinar a viver, nos ensinar a dar os passos certos, nos ensinar a termos os sentimentos mais adequados. O nosso Senhor veio e nos falou: olhai, vigiai e orai. Então, este versículo mais completo está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, nosso benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 87, titulado Olhai, estuda conosco, nos ensinando exatamente esse olhar que Jesus nos traz, né? Então ele fala que olhar, ele chama de fórmula de vigilância. Ela vem revelar a nossa necessidade de mobilizar todos os nossos recursos para fazermos o quê? Refletirmos, analisarmos o que chega até nós, uma situação que nos chega. Jesus antes já nos tinha ensinado, não julgueis. Por quê? Porque não conhecemos. Então, quando um fato chega até nós, nós não vamos julgar, nós não conhecemos o porquê deste acontecimento, nós não conhecemos tudo o que aconteceu antes para que isso surgisse, então não podemos julgar. Então, aqui Jesus veio e nos fala: olhai, isto é, vamos refletir, vamos analisar o que está à nossa frente, porque muitas vezes, meus queridos, nós até falamos e ouvimos este olhai, né? Olhai e vigiai e orai, que tanto se fala também, mas sem meditar, sem meditar com mais atenção, sem meditar de uma forma mais complexa, mais profunda, para compreendermos este olhai. Então, é indispensável nós guardarmos os nossos caminhos, é imprescindível nós nos movimentarmos na esfera do bem, na esfera da prática do amor, na esfera da prática da fraternidade, mas nos movimentarmos na ação da caridade não dispensa de cada um de nós termos uma visão com entendimento.
não é só sair fazendo alguma coisa boa, não é só sentirmos algo bom, mas nós temos que antes fazer o que Jesus, o nosso Senhor, de toda a sabedoria, nos ensinou. E o primeiro verbo que ele nos trouxe é o olhar. É nós avaliarmos, nós refletirmos a respeito. Estamos traçando algo bom para fazermos? Não vamos sair fazendo, nós vamos avaliar, refletir, estudar a respeito daquilo, ler a respeito, reunir, conversar a respeito, para depois, então, darmos o próximo passo, que é a sequência. Então, é preciso nós olharmos, isto é, nós examinarmos, ponderarmos, refletirmos, porque a vigilância é necessária. E sem a vigilância, o bem não vai se completar. Por isso que o Senhor trouxe primeiro o olhai. Por exemplo, a sentinela, né? O que é a sentinela? É esse ato de guardar, não é isso? A sentinela é a primeira preocupação do sentinela é o quê? É discernir. Quando falamos em algo referente a nós guardarmos, cuidarmos, termos cautela, quando falamos em tomar conta, né? Quando falamos em sentinela, qual é o primeiro passo que devemos dar? É o discernimento. Mas para ter discernimento, nós precisamos de quê? De olhar, de refletir, de avaliar, de cuidar com zelo, voltando toda a nossa atenção para aquilo que nós pretendemos fazer. Por exemplo, Saulo. Saulo, quando foi para o deserto, ele estava o quê? Quando ele se isolou aquele tempo lá. Ele estava olhando, isto é, ele estava discernindo, ele estava fazendo uma reflexão sobre toda a sua vida até aquele momento em que ele viu Jesus na estrada de Damasco. Oi, Adriana, desculpa Oi. interromper. Você pode colocar o seu microfone um pouco mais próximo da boca? Porque tem gente que não está ouvindo bem? Desculpa, eu devo estar com algum problema no meu computador. Agora você ouve Melhorou, melhor? melhorou sim. Melhor. Então eu Tá, vou ficar segurando assim para não ficar ruim, tá? bom, obrigada. Eu não sei mexer aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu peço desculpas a vocês, mas Não, já eu não melhorou. sei. Então tá bom, tá joia. Então, olha bem, Saulo, quando ele foi para o deserto, ele teve que olhar. Então, naquele momento, o que ele fez? Ele buscou refletir a respeito, ele buscou olhar com mais cautela, ele buscou refletir sobre a sua vida, sobre Olha, deu algum problema aí, porque a Adriana saiu, mas o som realmente, ele estava normal. Agora, não sei o que houve. Adriana, Adriana, o microfone. ativa aí o seu microfone e a câmera. Acho que você... Aí, voltou. E o seu microfone? Ativa o microfone. E agora, tá funcionando? Tá, beleza. Tá. E a imagem também direitinho? Também, direitinho. Então tá bom. Então, ele estava o quê? Ele estava refletindo, ele estava fazendo uma análise na sua vida antes de quê? De traçar um caminho para o alvo. Que agora o seu alvo era Jesus, mas não para perseguir os discípulos do Cristo, mas para ir ao encontro do Cristo. E para que ele tomasse então essa decisão, foi necessário que ele fizesse o quê? Que ele se recolhesse, que ele olhasse para dentro de si, olhasse à sua volta, para que então a partir dali ele pudesse realmente discernir e escolher então os seus caminhos. Então não tem como nós guardarmos aquilo que está sob nossa responsabilidade, aquilo que foi colocado em nossas mãos e ao mesmo tempo defendermos o patrimônio. Ou nos guardamos ou defendemos o patrimônio. Mas para defender esse patrimônio,
o Evangelho do Cristo, nós precisamos antes o quê? Olhar, observar os nossos caminhos, observar os nossos sentimentos, observar os nossos pensamentos, os nossos atos e fazermos realmente escolhas. O que devo deixar dentro de mim, o que devo tirar dentro de mim, o que devo fazer com o que está comigo agora. Qual o caminho que eu devo escolher? Diante dos fatos que me aconteceram até agora, quais são os melhores caminhos? Diante daquilo que estou estudando no Evangelho agora, quais são os melhores caminhos que eu devo escolher? Diante dos fatos em família que estão acontecendo, no trabalho, eu preciso parar e olhar antes de escolher o caminho, porque se eu não tiver discernimento antes, a propensão do erro vai ser muito grande. Então, é preciso nós olharmos com visão, penetrarmos a intimidade, a essência das situações e dos acontecimentos. E nós, então, dessa forma, vamos fazer o quê? Vamos fiscalizar, vamos examinar, verificar as circunstâncias e, a partir daí, então, agora tem algo muito importante. Porque a partir do momento que nós verificamos as circunstâncias, nós vamos passar a observar as sugestões que nos chegam na alma, que nos chegam no centro da nossa alma. Por quê? Porque as inteligências invisíveis, os benfeitores, no silêncio vão falar dentro de nós, vão nos dar impressões do seu amparo, da sua orientação. Então, nós vamos olhar, discernir, mas também nós vamos buscar depois ficarmos atentos com aquela resposta que vem no centro das nossas almas, que é a forma que Deus encontrou, né, tão bondosa também, né, uma forma de falar conosco, que é através dos nossos tutores, dos nossos anjos da guarda, dos benfeitores que Ele envia em nossas vidas para nos orientar nos nossos caminhos. Então, também estarmos atentos a essa resposta que nos chega no fundo das nossas almas, com discernimento, com atenção. Então, o Senhor nos disse o quê? Olhai, isto é, refleti, ponderai. E depois disso, então, naturalmente, nós estaremos prontos para vigiar e orar. Por isso que Jesus falou primeiro olhar, ponderar, para depois vigiarmos. Porque se nós não olharmos antes, nós vamos vigiar o quê? Se nós não olharmos, refletirmos, buscarmos ter discernimento, escolher dentro de nós o que não está bom, que precisamos melhorar, o que não é bom, que precisamos tirar. Se nós não olharmos com cautela, nós vamos vigiar o quê? Se nós não olharmos em nós e não percebermos que ainda trago tal imperfeição, como que eu vou me vigiar nessa imperfeição se eu nem olhei para dentro de mim buscando o que deve ser melhorado? Se eu saio vivendo assim, ao léu, como que eu vou encontrar bons caminhos? Como que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Se eu não olhar para dentro de mim e buscar aquilo que não é bom, para cuidar daquilo, e buscar o que já está num caminho bom, o que já é bom, e alimentarmos o que já está bom. Se nós não olharmos, vamos vigiar o quê? Vamos tomar conta de quê? Vamos ter cautela com o quê se eu não olhei antes? Então, é preciso cuidar do nosso íntimo, porque tem questões muito íntimas ainda dentro de nós, muito, muito delicadas, que nós ainda temos dificuldade de lidar conosco, com o outro, são muito delicadas. E precisamos, então, ter cautela no lidar conosco e no lidar com o outro também. Então, agora que nós já olhamos e que nós já sabemos o que devemos tomar conta dentro de nós, nós vamos vigiar. E o que é vigiar? Vigiar é nós observarmos com mais atenção, é nós estarmos mais acordados, estarmos mais atentos para aquilo dali, é nós estarmos de sentinela, vigiando, tomando conta daquilo dali. E com relação ao vigiar, e também buscamos o nosso benfeitor Emmanuel, quando ele fala, vigiemos e oremos, no livro Fonte Viva, capítulo 110. E ele busca exatamente, né, este versículo de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então ele fala o seguinte, é a mesma coisa que o lodo. O lodo é produzido no próprio lago,
mas ele prejudica o próprio lado. Então ele fala que as mais terríveis tentações vêm exatamente da nossa própria individualidade, vêm de dentro de nós mesmos. São as mais terríveis tentações. E nós renascemos na Terra exatamente precisando fazer todo esse esforço dentro de nós para que nós possamos encontrar o equilíbrio, desfazer esse desequilíbrio que trazemos de um pretérito nosso que vem de alguns desajustes. Certo que nós não só erramos, com certeza, mas também é certo de que nós temos ainda muitas coisas para aprender. Nós temos, pelo menos a meu respeito, né, eu posso falar, não é isso? Eu tenho tudo para aprender. Estamos ainda, eu, nem engateando. Então, nessa necessidade de aprendizado, que o Pai observa em nós, que o nosso Senhor observa em nós, nos concedem as reencarnações, como diz o Livro dos Espíritos, tantas quantas necessitarmos para nós encontrarmos o quê? O equilíbrio, para nós encontrarmos o ajuste. Por quê? Porque muitas vezes, devido à nossa inferioridade, ainda trazemos em nós tendências que não são adequadas. E é nesse relacionamento com os nossos parentes que nós encontramos, talvez no nosso trabalho, alguns momentos de discórdia, de luta, mas em nós mesmos, nestes exatos momentos, é que nós vamos então vigiar. Para quê? Para que possa se concretizar em nós a experiência, o aprendizado da humildade, o aprendizado da fé, o aprendizado da paciência, né? Um dos segredos da vida é a paciência. Com paciência nós conseguimos tantas coisas. E muitas vezes, por um motivo tão que poderia passar, nós agimos com impaciência. Ou até dizemos assim, ah, não, agora eu vou agir dessa forma, depois eu ajo com impaciência. Mas a pessoa faz isso uma vez, faz duas, faz três, e vamos pecando pela impaciência. Então, esse vigiar que o Senhor Jesus nos convida é para que o nosso reajuste necessário se concretize, ou pelo menos que ele se aproxime cada vez mais de nós, para que nós possamos, no nosso íntimo, pela boa vontade, pelo perdão, pela fraternidade pura, sem intenções, sem desejos ocultos, sem interesse escuso, né? Nós possamos fazer realmente o bem incessante. E o bem nas coisas aparentemente mais simples, que não são simples, é uma palavra de estímulo, é um olhar amigo, é um braço fraterno, é um apoio no momento necessário, e às vezes o apoio é com um olhar só. Quantas vezes um olhar de alguém nos estimulou, nos apoiou, nos incentivou, só um olhar. E às vezes a criatura esquece desse olhar. E ainda esquece que o outro que está lá é o nosso irmão, porque é um filho de Deus. Aquele que passa ali na rua, aquele vizinho que eu não sei nem o nome, é irmão nosso, é filho de Deus. E nós vivemos esquecendo que nós somos irmãos uns dos outros. E como diz Paulo no Evangelho, pelas suas palavras, nós devemos amor uns aos outros. E nós esquecemos disso. Então, meus filhinhos queridos, o Evangelho nos ensina que nós não vamos viver um mundo sem tentações, sem momentos delicados, sem momentos difíceis, mas o mais importante é nós buscarmos o aprendizado que estes momentos podem trazer até nós, podem trazer para as nossas vidas, porque se eles estão nos surgindo, é porque nós precisamos deles de alguma forma. Talvez não só como um resgate, mas como um momento grande de aprendizado para nós, e quem sabe ao mesmo tempo que é aprendizado para nós, é também um benefício para alguém que está perto de nós. Então, é esse olharmos e é esse vigiarmos para que nós não venhamos a cair em tentação, lembrando que Emmanuel nos coloca que a mais profunda e terrível das tentações são esses próprios males que ainda existem dentro de nós. Mas também muito mais profundo, muito mais
com raízes sólidas, com raízes profundas, muito mais, tem o quê? O que tem dentro de nós? Todas as virtudes que Deus, o nosso Pai Criador, essa potência maior do universo, colocou dentro de nós espíritos, quando nos criou. Ele colocou todo o bem, todo o amor, todas as virtudes, que os benfeitores sempre dizem que nós precisamos despertá-las. Eles sempre falam, precisamos despertar essas virtudes. Então, se precisamos despertá-las, elas estão em nós. Mas muitas vezes, nós, às vezes até de forma consciente, por distração, não fazemos. Às vezes não faz o bem porque está constrangido. Às vezes não para na rua para ajudar alguém porque fica com vergonha de quem está do lado olhando. Mas como vergonha de fazer o bem? Como vergonha de ajudar alguém? Vamos deixar esse constrangimento para lá. Vamos fazer a parte que nos toca na obra da criação, como está lá no Livro dos Espíritos, que devemos fazer, que devemos dar o nosso toque ao que o Pai espera de nós. Nós fazemos a nossa parte, contribuindo para que o bem se efetive no mundo. Como que o bem vai se efetivar no mundo se nós, habitantes desse mundo, não realizarmos o bem? Então Jesus falou, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, fazermos a nossa parte, vigiarmos, orarmos, para que nós não caiamos na tentação que existe dentro de nós. Porque mais vale, diz Emmanuel, chorar sob a resistência que estamos tendo para não cairmos em tentação, para não falharmos, do que sorrir sobre a queda. E sobre a queda estaremos mais adiante sob as dores, sobre o mal que estaremos causando a nós mesmos. E dentro desse assunto, no livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 144, nos fala do título Ajudemos a Vida Mental. Se estamos falando em olhar e vigiar, como não pensarmos na nossa vida mental? Então, ele fala que vigiar a nossa vida mental é necessário. Nós buscamos muitas vezes, muito sequiosos, ajuda, equilíbrio, pedimos para Deus tantas coisas para nós, pedimos que o Senhor venha atuar em nossa vida para nos trazer algum benefício, porque estamos precisando de esperança, e sabendo nós que a esperança nos alimenta os esforços, e os esforços nos pedem vigilância. A vigilância, ela nos faz lembrar um aprendizado muito importante. O aprendizado da vigilância é a colaboração. Para que nós possamos aprender com a vigilância, que ela vai nos levar a concluirmos que das maiores vigilâncias que temos que ter, diz o benfeitor Emmanuel, é nós estarmos vigilantes em colaborar com o povo, colaborar com aqueles que estão à nossa volta. Então, basta nós termos o quê? Nós temos boa vontade, nós temos desejo de cooperar. E a boa vontade, junto com a cooperação, elas são o quê? São as colunas mestras para que nós possamos construir esse edifício imenso que vai lá nos céus nos levar a Deus, que é a fraternidade. Essa divina fraternidade que Jesus veio nos ensinar. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar exatamente nesse caminho do bem, é colaborar para que a sintonia com os céus, com a mente divina, possa acontecer com todos nós. Essa colaboração, essa cooperação com o outro é a base fundamental que vai nos ligar a Deus. Então, agora que nós já estamos vigilantes, nós acabamos observando de quê? Que nós precisamos estudar, precisamos adquirir mais conhecimentos, precisamos fazer mais leituras edificantes, precisamos aprender que
essa divulgação contagiante do bem através dos próprios atos, não só palavras, porque falar é muito fácil. Mas o que Jesus espera de nós são as nossas verdadeiras atitudes com o sentimento de desejo de acertar. Se viermos a tropeçar, é porque ainda não aprendemos, é porque ainda precisamos de mais experiência, mas temos o profundo desejo de colaborar uns com os outros. E essa é a nossa tarefa principal. É o quê? Nós buscarmos olhar aquele que está à nossa volta e ajudar este que está à nossa volta a reconhecer os seus valores íntimos. Quantas vezes a criatura não reconhece os valores que carrega dentro de si mesma? Quantas vezes podemos estimular o outro a oferecer o melhor de si mesmo? Quantas vezes podemos fazer isso? Agindo assim, estamos colaborando com o outro e, acima de tudo, com Deus, com o Senhor Jesus nesse mundo, para que o mundo se torne melhor, para que o bem realmente se instale no mundo, orientando os pensamentos, ajudando na vida mental, como chama Emmanuel. E juntos, então, nós encontraremos Jesus dentro de nós, quando buscamos realmente seguir os passos do próprio Cristo. Quando ele mesmo nos disse: aquilo que fizerdes ao outro, estará fazendo a mim mesmo, disse Jesus. Quando falamos com o outro, pensarmos, quando Jesus me falou que se de tudo que fizermos ao outro estamos fazendo a ele próprio, quando conversamos com o outro, é conversar com Jesus. Quando agimos com relação ao outro, é agirmos ali com Jesus à nossa frente, com Cristo à nossa frente. E essa, então, essa escolha que nós fizermos, ela vai exatamente nos levar a quê? A felicidade. Nada mais feliz do que conseguir fazer algo por alguém. Nada mais feliz do que ver alguém feliz, nos diz o Evangelho, e é assim que é. No livro Agenda Cristã, André Luiz tem um capítulo chamado Rogativas. Ele nos fala que muitas vezes, aí André Luiz agora vai nos puxar não só uma orelha, ele vai puxar as duas, tá? Ele nos fala que muitas vezes nós suplicamos aos céus uma réstia de amor, né? Mas nós esquecemos que os céus também aguardam a nossa manifestação de amor ao outro. Nós pedimos aos céus amor deles para conosco, o amor de Deus para conosco, de Jesus para conosco, de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora para conosco, do nosso anjo da guarda, né, nosso tutor, nossa tutora para conosco, que nos amem, que cuidem de nós, que nos livrem dos perigos, que nos orientem. Mas André Luiz fala que, ao mesmo tempo, Deus aguarda de nós que nós façamos o mesmo para aquele que está a nosso ao lado. O que é? Amar o outro dentro do que pudermos, orientarmos o outro, ajudarmos o outro, darmos uma palavra amiga ao outro, isto é, fazer ao próximo aquilo que queremos, né, que pedimos que Deus faça para conosco. Tudo aquilo que desejamos que Deus faça para conosco, nós fazermos ao nosso próximo. Esse é o puxãozinho de orelha de André Luiz a todos nós. E ele também fala que muitas vezes nós pedimos a Deus crescimento, ascensão espiritual, que desejamos ser melhores e tudo mais. Mas muitas vezes, quando Deus nos envia, então, os degraus necessários para nós crescermos, as delicadezas da vida necessárias para desenvolver em nós a humildade, a fé, a confiança em Deus, o que nós fazemos? Nós buscamos desviar das dificuldades. Surgiu a dificuldade, nós buscamos desviar. Surgiu a dificuldade, nós buscamos desviar. Isto é, surgiu o momento da lição e do aprendizado, nós desviamos. Surgiu a lição, nós desviamos. Então, como que nós vamos conseguir essa ascensão espiritual que nós tanto pedimos a Deus, se quando Ele nos envia o caminho, nós desviamos dele, porque talvez possa existir alguém que esteja desejando uma vida mais de almofadas. Mas nós sabemos que uma água parada dá lodo. Nós falamos agora há pouco do lodo do lago, que surge do próprio lago e prejudica o próprio lago. Então,
André Luiz fala para nós que se nós estamos sempre rogando a felicidade eterna, mas também muitas vezes nós estamos recusando os recursos para adquirir essa felicidade, que vai nos levar a esse caminho. Então, por distração, nós recusamos o recurso que nos leva à felicidade eterna que nós pedimos a Deus. Por quê? Porque nós não estamos querendo realizar a parte que toca a cada um de nós na oração, que é a ação. A nossa ação é um ato. A nossa ação, desculpa, é um ato. A nossa ação é um pedido que nós fazemos a Deus. Nós pedimos também pelas palavras no momento de recolhimento, quando conversamos com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Mas as nossas atitudes são orações, isto é, são pedidos que nós fazemos aos céus. E o que temos feito? O que temos pensado? O que temos sentido? Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse orar, este pedir, este rogar. Mas será que realmente nós estamos lembrando que as nossas atitudes geram consequências? E depois nós fazemos pedidos por palavras, né? Quando nos recolhemos antes de dormir, quando sentamos ali na beira da cama, quando acordamos de manhã, antes de fazer qualquer coisa para conversar com Deus. Será que nós estamos lembrando que as nossas atitudes durante o dia serão orações? Serão pedidos? Se eu pego um campo, né? Ou aqui na varandinha aqui de casa, um potinho com terra e planto rosas, as maravilhosas rosas que Deus nos concedeu, eu vou colher rosas. Se eu planto as encantadoras e alegres margaridas, que são lindas, eu vou colher margaridas. Mas se eu planto espinheiros, eu vou colher espinhos. E não adianta plantar espinheiros e sentar na beira da minha cama e conversar com Deus e pedir felicidade. E que eu não colha espinhos na minha vida se eu estiver plantando espinheiros. Mas se eu busco, ainda que seja, né, ainda que eu não saiba lidar com a terra e com as sementes, mas eu desejo plantar rosas e margaridas, e eu desejo aprender, eu vou buscar me orientar. E vou buscar traçar caminhos melhores para a minha vida, para que eu consiga, nesse caminhar, fazer um plantio melhor. Não só para mim mesma, mas principalmente, em primeiro lugar, para quem está à minha volta. E se lançarmos sementes boas à nossa volta, encontraremos essas criaturas felizes à nossa volta, nós seremos felizes com certeza. É tão bom ver alguém bem, ver alguém feliz. Então, diante da prova, muitas vezes, nós evitamos os meios necessários que vão nos trazer a experiência que necessitamos, a experiência benéfica. Muitas vezes, diante da ignorância que nos surge, nós oramos pedindo aos céus que acendam luzes, no entanto, nós não tiramos o obstáculo que está ali, não deixando a luz passar. Diante de uma dificuldade que surge, nós oramos pedindo aproveitamento a Deus naquela lição, mas assim, precisamos buscar evitar essas atitudes no futuro, aprender com o que fizemos para poder evitá-las mais adiante. Diante de uma discórdia que surge, orarmos edificando os recursos para quê? Para estabelecermos a paz, mas ficarmos cada vez mais vigilantes e também cada vez mais atuantes para que essa discórdia não possa não acontecer mais futuramente. Vamos então olhar, vigiar e orar, isto é, agir para que ela não possa acontecer de novo, para que o sofrimento não possa acontecer de novo. Aquela enfermidade que surgiu, nós vamos olhar, isto é, vamos refletir, vamos vigiar, né, vamos cuidar dela e vamos agir. Mas também vamos pegar o aprendizado para que mais adiante essa enfermidade não surja novamente, para que mais em diante, aquela atitude que tive, que foi inadequada, que foi injusta, não aconteça novamente. Para que aquele fato que observei, que foi inadequado e injusto, não aconteça novamente.
nem com o outro, nem em nossas vidas. Então, nós estamos o quê? Nós estamos crescendo e evoluindo para sermos justos. Sermos justos é o nosso destino traçado por Deus. Porque quando nós somos justos, nós agimos com amor, com benevolência, com fraternidade, com perdão, com caridade para com o próximo, com estudo, buscando realmente nos orientarmos ao outro, agirmos com cautela, orientando também o outro a ter cautela, aceitando do outro, porque falar só de cá para lá é fácil. Aceitar do outro sua orientação, aceitar do outro seu amparo, enxergando no outro aquele que muitas vezes sabe mais do que nós, tem mais experiência do que nós, é um espírito mais evoluído do que nós. Quantos à nossa volta estão ali colocados por Deus para nos ajudar a caminhar? Aceitarmos o que vem do próximo, nos colocando como verdadeiros aprendizes do Evangelho do Cristo e abertos ao amparo que ele nos envia de todas as formas, não só pela inspiração, mas pessoas que chegam próximo a nós com total capacidade de, com uma palavra, nos ajudar, de, com um olhar, nos ajudar. É a bondade divina que se derrama sobre todos nós, a todo momento. No livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, o médium João Nunes Maia, tem uma oração que José, vamos falar, o pai de Jesus, ele fez, dizendo assim: meu Deus, sim, e José fez essa oração quando ele recebeu a informação do anjo de que eles receberiam Jesus. E ele orou assim: meu Deus, sei que nada tenho para oferecer neste momento em que me chamais a servir, ainda mais àquele que tudo tem em abundância. Entretanto, se achardes que sirvo para alguma coisa, estarei à vossa disposição, entregando minha própria vida, se assim vos convier. Faça-se a vossa vontade e não a minha. Recordando o próprio Jesus, o nosso Senhor, quando orou, dizendo ao Senhor: afaste de mim esse cálice, Pai, mas que faça-se não a minha vontade, mas a sua vontade, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E aceitarmos em nossas vidas, oferecendo o melhor de nós em todas as situações que surgirem em nossa caminhada. E assim buscarmos crescer, buscarmos evoluir, para nós sermos realmente justos, realmente agirmos de forma que venhamos a acertar cada vez mais. Emmanuel fala que, se nós recordarmos quando Tiago lembrou no Evangelho que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Emmanuel fala que todas as necessidades do mundo traduzem uma oração. Ele recorda, por exemplo, um verme. Um verme, quando ele se arrasta com dificuldade, ele está o quê? Ele está rogando a Deus uma locomoção mais fácil. Uma loba, quando acaricia o seu filhinho, quando abraça o seu filhotinho, quando lambe ali, dando aquele banho, né? Aquele banho de gato ali, no seu filhotinho, ela está naquele ato de lamber e cuidar do seu filhote, ela está pedindo a Deus um amor, no amor do Pai, para deixar de ser selvagem, quando ela tem esse momento de afeição com o seu filhote. Aquele homem primitivo, quando estava naquele momento ali adorando o trovão, não conhecia muito das coisas, mas no seu íntimo já enxergava que lá existe um ser, né, para ele adorar, para ele admirar, alguém que, quem sabe, o criou. Naquele momento, ele está ali perguntando a Deus, sem perceber, a respeito da sua própria educação, da sua própria fé. Ele está adorando um trovão, mas lá no íntimo, que ele não sabe o que é, ao mesmo tempo no seu íntimo, ele está pedindo a Deus para entender mais a respeito daquele assunto.
E assim, então, tudo o que fazemos é uma oração. Todos os nossos atos, todos os nossos esforços são súplicas a Deus. Então, o esforço é uma súplica. A ação é uma súplica. Então, orar é o quê? É uma súplica. É suplicar, é rogar, é pedir a Deus alguma coisa. E se os nossos atos pedem, o que nós estamos pedindo? Né? Se nós jogarmos uma pedra num lago, ela pode, naquele momento ali, sair, né, quicando no lago e criar aquelas ondas, não é isso? Se nós lançamos, diz Emmanuel, um perfume nos ares, eles vão aos céus e atingem as alturas. A pedra ela vai batendo em cima da água, lá ela cai e afunda e fica por ali. E nós temos aqui para ler para os companheiros uma poesia de Emmanuel, titulada Pétalas da Primavera, que eu confesso em particular que eu gosto muito dessa poesia. Assim, do fundo do coração, gosto muito. Ela diz assim: e as pétalas desprendem-se das flores, enviam o perfume que destilam para o alto, sempre mais alto, em reverência a Deus. E depois se espalham pela terra, em sinal de agradecimento pela cor e beleza, aroma e vida, com que o mundo as fez, belas e brilhantes. Nessa poesia de Emmanuel, assim, nós podemos até buscar entender que nós somos essas pétalas de Deus que Ele criou e lançou aqui nesse mundo. E nós sabemos que uma pétala sozinha, né? Mas a flor tem várias pétalas e unidas formam essa coisa bonita que é a flor, que é a rosa, que é a margarida. E mais, juntas elas produzem perfume. E esse perfume ele precisa ser lançado para o alto, né? Para poder espalhar essa beleza, aroma e vida. E como que nós vamos espalhar esse perfume que Deus plantou em nós, que são todas as virtudes? Como que nós vamos espalhar se nós nos mantivermos fechados? A flor tem que abrir. Senão ela não está saudável. Ela abre, mas ela abre para levar beleza e brilho e o aroma. E assim somos nós, filhos de Deus. É isso que o Pai espera de nós. Nós desabrocharmos, nós despertarmos e levarmos essa beleza e essa vida e esse aroma do Evangelho por onde estivermos. O Evangelho é esse perfume. E nós, pétalas, somos esse meio que Deus trouxe ao mundo para levarmos esse perfume ao mundo. Deus não quer uma flor fechada, Ele quer uma flor aberta, encantando. E nós temos os braços, as pernas, a razão que Deus nos concedeu, os livros, essa conversa aqui, olha só, todos, né, pela geografia distantes uns dos outros, mas unidos no mesmo sentimento, levando aos céus nesse momento o quê? Essa vibração do evangelho que Jesus nos trouxe, mas especialmente pelos nossos atos no dia a dia, levarmos esse encanto do evangelho pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelo amor que já está em cada um de nós. A questão do Evangelho 132, ela nos fala exatamente isso. Queremos para os outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. E a questão. Ai, cadê aqui? A questão 876, desculpa. E a questão 132 é que ela nos fala, a 876 fala de nós desejarmos ao outro aquilo que desejamos para nós. E a 132 ela fala o quê? Que o objetivo da encarnação é suportarmos a parte que nos toca na obra da criação, é concorrer para a obra geral, nos adiantando. Então, quando fazemos a nossa parte, buscando para que o bem possa acontecer no mundo, nós estamos colaborando com Deus para que o bem se instale na terra e, ao mesmo tempo, nós estamos nos adiantando, isto é, evoluindo, crescendo espiritualmente para que o bem realmente possa acontecer no mundo. E o maior, assim, o maior exemplo que nós podemos encontrar
quando no livro Boa Nova, Jesus é relatado, né, por Humberto de Campos, que Jesus estava caminhando com João e naquele momento eles veem um lavrador. E esse lavrador estava ali rude, cavando um poço, suando. E Jesus para e pergunta para ensinar para João: amigo, que fazes? E o moço responde: busco a água que nos falta. E Jesus fala: a chuva assim é tão escassa nessas paragens? E o moço responde: sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. E se afastando um pouquinho para ensinar a João e a todos nós, Jesus vai e fala para João. Ele faz uma analogia, dizendo que aquela imagem pálida daquelas paragens, ela representa para nós a nossa alma vazia de sentimentos santificadores. É aquela paragem árida do deserto. Aquele trabalhador significa o cristão ativo, atuando nos caminhos áridos da vida interior e exterior, muitas vezes com muito sacrifício e suor, para encontrar a luz de Deus no coração. A chuva é esse favor de Deus, né? Essa misericórdia de Deus, que nós não possuiríamos nada sem ela, porque ela nos traz a água. E a água é esse símbolo mais perfeito que Jesus fala, que vem nos mostrar a essência de Deus. Assim como Deus está nos céus, Deus está na terra, Deus está dentro dos nossos coraçõezinhos. Mas nós precisamos fazer o quê? Olhar, vigiar e orar para dentro de nós, buscando Deus dentro de nós. Esse Pai maravilhoso que nos criou com tanto amor, com tanta sabedoria, com tanto zelo para que nós possamos caminhar melhor na vida. E assim, essa lição de Jesus, quando nos fala, olhai, vigiai e orai, ele nos fala esse olhai. O que é esse olhai, então? É aquela fórmula de observação que Emmanuel nos ensinou. É nós refletirmos, é nós analisarmos, para nós, então, podermos escolher o alvo e partirmos para alcançar o alvo. O vigiar, então, é aquela vigilância necessária que vai nos fazer perceber que a vigilância principal qual é? É estarmos voltados para a colaboração, para a cooperação uns com os outros. E o orai aos olhos de Jesus, na modalidade que ele fala que o Pai entende que é melhor para nós, é esse orar, é o quê? O orar que tem a forma de bem, o olhar que tem a forma de caridade, o olhar que tem a forma de amor. Que o nosso Senhor Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos inspire o bem e nos ajude, sim, porque nós precisamos do Senhor Jesus para aprendermos a olhar, a vigiar e a orar nos caminhos que o Senhor mesmo nos ensinou. Que o Senhor e o nosso bom Pai, Deus, nossa Mãe Santíssima, estejam sempre nos amparando. Muita paz a todos. Obrigada, Adriana, pelos seus ensinamentos que você trouxe e, claro, acompanhado pela sua suavidade. Muita paz. Sintam o nosso abraço e nosso agradecimento. A nossa gratidão pelo trabalho. Assim seja. Agora, Adriana, nós vamos termos um recado do seu Alcino e depois nós vamos ter o passe virtual e a radiação. Se você puder permanecer conosco, mas se não puder, nós também vamos entender. Tá bom? Então, tá ótimo. Tá bom, obrigada. Nada. Eu vou convidar a Márcia Luciá para fazer a nossa prece final. Terezinha, eu vou fazer, tá? A Márcia não pôde comparecer hoje. Tá ótimo. Vamos fechar nossos olhos, imaginar Jesus à nossa frente. Jesus,
agradecemos por ouvir essa palestra tão gloriosa e gratificante, que falou sobre seus ensinamentos, para que possamos ter uma vida mais confortante e protegida pela graça e bênção do Senhor. Ele, que sempre está ao nosso lado, nutrindo o nosso ser e alimentando nossas esperanças, para que possamos viver em um mundo melhor, visando sempre o amor e a paz. Vamos ser justos, como a palestra foi nos dito. Esse é o desejo de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Renata. Vamos chamar o seu Alcino, que ele tem um recadinho para a gente.